Queria orar com você antes de refletir com os irmãos. Pai querido, nós te louvamos, te damos graça, porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado porque o Senhor tem revelado as tuas verdades aos nossos corações. O Senhor tem mudado a nossa vida e o Senhor tem nos tornado a imagem do teu Filho Jesus. Nós rogamos nessa noite para que o Senhor venha ministrar os nossos corações, venha falar conosco, Pai. Venha falar de forma contundente, possamos sair daqui nessa noite renovado e transformado à imagem do teu Filho Jesus. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre o Deus que se revela. O Deus que se revela e sobre a necessidade de saber que Deus existe e não está em silêncio. E gostaria também de refletir 3 pontos, bem breve, com vocês, sobre o Deus que se revela. O Deus que se revela, Ele se revela a nós, seres humanos, criaturas suas. E esses 3 pontos que eu gostaria de refletir é sobre a revelação de Deus. E o primeiro é sobre a criação como revelação de Deus. O segundo é sobre Deus se revelar como o autor de todo conhecimento. E o último ponto, Deus se revelando na sua ira. Amém? Vamos ler o texto para a nossa meditação, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. O pessoal está afiado. Diz o seguinte a palavra do Senhor: do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que pode se conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm nenhuma desculpa. Eles sabem quem é Deus, mas não lhes dão a glória que Ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com os seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Meus queridos, existem 2 tipos de revelação: a revelação geral, que diz respeito a Deus se manifestar a toda a humanidade. Essa revelação ela ocorre por meio da criação do universo. Nós vamos falar sobre a revelação de Deus por meio da criação. E essa revelação, ela é a toda a raça humana. E ela é manifestada por meio da criação, por meio da providência de Deus e por meio da história humana. O texto de Salmo 19:1 diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras de suas mãos. Então Deus ele se revela a toda a humanidade. Nós lemos um texto que eu particularmente acho muito pesado, porque os homens eles não têm desculpa nenhuma quando eles chegarem diante de Deus, de dizer: olha Deus, eu não te conheci, eu não vi nenhuma pista a teu respeito. Não, eles não terão. Então, a segunda revelação que existe é a revelação especial.
onde Deus ele se revela, ele se manifesta a um indivíduo ou a um determinado grupo de pessoas através da sua palavra ou por meio de algum acontecimento especial, histórico. Deus ele é um Deus que se revela, amém? Ele tem se revelado a nós. Ele existe e ele não está em silêncio. Ele continua se revelando, ele continua se manifestando. E ele continua se manifestando por meio do Filho Jesus. Em Hebreus 11, Hebreus do capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, há muito tempo e por várias maneiras e por várias vezes, ele falou por meio dos profetas e nos últimos dias ele tem se revelado por meio do seu Filho Jesus, a qual ele constituiu como herdeiro de todas as coisas. Deus, ele fala ao seu povo, ele se revela ao seu povo através da Bíblia Sagrada para revelar a respeito de si mesmo, para revelar quem ele é, para revelar os seus propósitos e os seus modos de agir. Ele assim o faz porque ele quer envolver a sua criação e mostrar ao homem o verdadeiro propósito da sua existência. Ele se revelou comunicando claras verdades acerca do mundo e da criação. Eu não sei se você consegue perceber. Ele comunicou verdades a respeito de si mesmo. E a Bíblia, meus queridos, ela parte do pressuposto da existência de Deus. O Moisés, no Salmo 90, ele diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés, por meio da revelação direta de Deus, ele registra de forma inspirada, narrando os atos criadores de Deus, sem se preocupar em falar com mais detalhes a respeito daquele que, mediante a sua palavra, faz com que do nada surja a vida, criando o universo, estabelecendo as suas próprias leis e avaliando a sua criação como boa. Moisés, ele apresenta Deus como aquele que se revelou como um todo-poderoso, exercitando o seu poder de forma criadora, segundo o seu propósito. Fato é que Deus, ele existe, e ele é o criador de todas as coisas. Deus existe, este é o fato pressuposto em toda a narrativa da criação. Deus, ele cria o mundo segundo a sua palavra, e isso enche o nosso coração e a nossa vida de admiração e reverente temor. A palavra de Deus, ela é o verbo vivo, criador, que manifesta o poder de Deus, ao qual se revelou, criando todas as coisas. Meus queridos, quando nós passeamos pelo Antigo Testamento, nós vemos e nós podemos enxergar Deus se revelando por diversas maneiras, diversas vezes. Primeiro, Deus, ele se revela no ato criador. Ele se revela criando todas as coisas. Ele se revela a Adão, pecador, lá no paraíso. Ele se revela a Noé e diz para Noé construir uma arca para salvar a humanidade. Ele também se revela a um homem da Mesopotâmia chamado Abrão, alguém que nem conhecia Deus, adorava outros deuses e tinha uma outra religião que não era a que o Senhor instituiu. Ele se revela a Moisés em um arbusto no deserto. De forma estranha, Moisés ele chega e diz: que coisa é essa? Eu vou verificar. E quando ele chega próximo, Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Deus, ele é um Deus que se revela. Deus, ele se revelou a Moisés, ele se revelou ao povo de Israel por meio do profeta Malaquias, revelando a sua imutabilidade e o seu perdão. Deus, ele é um Deus que se revela. E ele existe de fato. A Bíblia, ela revela isso. Ele se revela no Espírito Santo, fazendo entender as coisas que nós não sabemos a respeito dele. A Bíblia diz que ele nos ensinará todas as coisas. Ele se revela num consolo que alguém traz quando eu não estou bem. Ele se revela usando pessoas como instrumento na minha vida. Na letra das músicas, quando cantamos, revela quem realmente é Deus. Deus, ele se revela em primeiro lugar
por meio da sua criação. A revelação, a criação revela a glória de Deus. No versículo 20 do texto que nós lemos diz: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina tem sido visto claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Irmãos amados, nós sabemos que Deus ele tem se revelado à humanidade por meio da criação do universo. Ao criar os céus, a terra e tudo o que há, Deus se revela como Criador de todas as coisas. Ao criar o homem, Ele, Deus, já revelava o seu senhorio e a sua supremacia no mundo. Deus se revela por meio da criação. É claro que nós não devemos apenas nos deter à revelação da criação, por mais maravilhosa que ela seja. Mas nós devemos usufruir do propósito infinitamente maravilhoso, majestoso e glorioso, que é conhecer o Criador. Calvino, um dos precursores da Igreja Reformada, ele escreveu que nas coisas que ele criou, Deus mantém diante de nós nítido um espelho de sua esplendorosa sabedoria. A glória da revelação, meus queridos, é falar a respeito do seu Criador. Ela cumpre seu papel em nós, quando pelo Espírito Santo, nós podemos dizer nas palavras do salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Salmo 19:1. O salmista, ele reconhece que na criação, ele reconhece que Deus é glorioso Senhor. Ele não deifica, obviamente, a criação, antes ele canta a glória de Deus, porque a criação proclama a glória do nosso Deus. É Deus se revelando. O salmista destaca que a criação de Deus realça a sua glória. Isso quer dizer que, se observarmos a criação, veremos e ouviremos uma sinfonia que, sem som, por meio de imagens grandiosas e de variada magnificência a respeito da glória de Deus. Todo o universo foi feito para revelar, ainda que de forma limitada, aspectos da majestade gloriosa de Deus. E nós fomos criados para vê-la, para prová-la e para glorificar o nome de Deus. A criação revela Deus. Deus ele se revela por meio da criação. A criação, meus queridos, não é produto do acaso ou de uma enorme coincidência de mistura de gases. Antes foi produzida pelas mãos do Criador. No Salmo 8, verso 3, o salmista, ele diz, extasiado: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Em outra ocasião, o salmista, ele diz: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Deus é um Deus que se revela por meio da criação. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 8, ele reconhece que somos produtos da vontade de Deus, e ele diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barros, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Salmo 104, 24 diz: que variedade, Senhor, nas Tuas obras, todas com sabedoria o fizeste, cheia está a terra das Tuas riquezas. A criação, ela não pode, meus queridos, conter-se em si mesmo, mas dia e noite proclama a glória de Deus. Na criação nós podemos perceber aspectos da bondade de Deus que nos aliviam em nossas dores e limitações, nos concedendo a visão da harmoniosa variedade e beleza daquilo que Deus criou. Nesta visão, meus amados irmãos, nós somos conduzidos a admirar a Deus por sua manifestação, bondade e graça para conosco. E embora a ciência ela tenta buscar explicações para a obra da criação, nós temos algumas teorias a respeito da criação. A Bíblia ela deixa bem claro a origem de tudo. A Bíblia ela parte do pressuposto de que Deus criou todas as coisas, e para nós cristãos, nós não abrimos mão disso. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e
eu me ative mais uma vez ao salmista, que diz no Salmo 119:2, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até aos confins do mundo. Sem dúvida, meus queridos, os pressupostos dos cientistas, suas descobertas, são de grande relevância na elaboração científica, mas eles não podem negar a revelação da criação, porque ela está aí manifestada. A Bíblia nos fala, meus queridos, de um Deus que criou tudo, aquele de quem tudo provém. Ensina-nos também que este Deus se dá a conhecer, possibilitando um relacionamento com a humanidade. A revelação de Deus, ela começa pela criação de todas as coisas. É bem verdade, meus queridos, que os cientistas, eles têm feito descobertas surpreendentes a respeito do universo. No entanto, Deus é a causa de tudo isso. Deus, como causa primeira de todo o conhecimento, proporciona-nos a oportunidade de conhecermos a Ele. Ele nos proporciona a oportunidade de conhecermos um Deus tão grande que criou todas as coisas. Ainda hoje a natureza, ela é um espelho no qual se refletem as glórias de Deus e a sua grandeza e majestade. Deus expressa o seu pensamento e a sua vontade no mundo, na criação, envolvendo o homem com a manifestação visível da sua glória, a qual é proclamada apesar do pecado. A aparência do céu e da terra, diz João Calvino, compele até mesmo aos ímpios reconhecerem que algum Criador existe. Certamente que a religião nem sempre teria florescido entre todos os povos, se porventura as mentes humanas não se persuadissem de que Deus é o Criador do mundo. Deus, o mundo e o homem são três realidades com as quais a ciência e toda a filosofia eles se ocupam. Eles tentam descobrir qual que é a origem do homem, de onde que surgiu a natureza. Pois bem, Deus ele se revela como o Criador de todas as coisas. Deus ele concede a nós, mesmo sendo um Deus tão grande, Ele se revela a nós e nós podemos conhecer a Ele por meio da sua palavra e por meio das coisas que são criadas. E se Deus não tivesse primeiramente, de forma livre e soberana se revelado, concedendo ao homem o universo como meio externo de conhecimento, o qual funciona com as suas leis próprias e regulares e em harmonia, toda e qualquer ciência seria impossível. Meus queridos, o mundo, inclusive o homem, é o grande laboratório de todas as ciências, só que quem construi esse laboratório, quem construiu foi Deus, o autor de todas as coisas, deixando ao homem a responsabilidade de estudá-lo, descobrindo os enigmas que estão por trás das leis, que funcionam de acordo com as prescrições do seu Criador. Não pensemos, contudo, meus irmãos, que Deus criou o mundo apenas para satisfazer a curiosidade humana. Não pensemos que Deus fez o mundo para satisfazer as nossas necessidades, não. Deus, Ele fez o mundo, Ele criou o mundo, criou a humanidade, para ser testemunho de sua glória. A grande finalidade da criação foi a manifestação da glória de Deus. Deus ainda hoje não deixou de dar testemunho da sua existência e do seu bondoso cuidado para com o homem. Deus, Ele está ativo, Deus, Ele existe e Ele continua se revelando. Deus, Ele não é mero espectador do universo, Ele está presente em todas as coisas. Deus, Ele faz todas as coisas surgir do nada. A Bíblia atesta este fato amplamente. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Ele se revela. Os seres humanos podem não saber disso ou fingir que não sabem. Eles podem não aceitar e até combater. Entretanto, o que podemos contra a verdade? Nada podemos contra a verdade, diz Paulo na carta aos Coríntios. E esse é um fato. Deus criou todas as coisas. O que são os argumentos, meus queridos, que tentam negar a existência de Deus? O que é o evolucionismo diante do criacionismo? O que são as teorias diante do Deus Criador?
O que são os argumentos que tentam negar a existência de Deus, senão fruto de uma falsa interpretação da revelação geral de Deus? O mundo, portanto, é com razão chamado o espelho da divindade, não porque haja nele suficiente clareza para que os homens alcancem perfeito conhecimento de Deus, só pela contemplação do mundo, mas porque ele se faz conhecer aos incrédulos de tal maneira que tira deles qualquer chance de justificarem a sua ignorância. Meus queridos, Deus, Ele se revela por meio da criação, Ele se revela por meio da sua palavra, e nós cremos que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada, e ela revela a glória de Deus. Deus, Ele se revela por meio da criação. Deus, Ele se revela, meus queridos, em segundo lugar, como o autor de todo conhecimento. O versículo 22 que nós lemos diz: eles dizem que são sábios, mas são tolos. Nunca houve um momento tão grande na história onde as pessoas buscam conhecimento. Mas a Bíblia diz que Deus, deixa bem claro que Deus, Ele é o autor de todo o conhecimento. Meus irmãos, nós podemos perceber nas Sagradas Escrituras, Deus, Ele se revela como autor de todo o conhecimento. Deus é a fonte de todo o conhecimento. E Deus, como fonte de todo o conhecimento, meus queridos, tem naturalmente a consciência total da perfeição e da amplitude do seu conhecimento. Isso quer dizer que Deus, Ele se conhece perfeitamente, tendo ciência de toda a sua perfeição, e em si mesmo Ele é sujeito e objeto de todo conhecimento. Paulo diz em Colossenses, do capítulo 2, versículo 2 ao 3, ele diz o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Somente Deus, Ele possui um conhecimento perfeito, arquetípico de si mesmo. Isso nos faz compreender que qualquer tipo de conhecimento, meus queridos, ele parte de Deus, que é a fonte inesgotável de todo conhecimento. E nesse sentido, nós podemos concluir, amados irmãos, que Deus é a fonte de todo conhecimento, inclusive o científico. Toda a verdade, ela é proveniente de Deus, porque todas as coisas pertencem a Deus. Portanto, não pode haver contradição em Deus mesmo. Ele é o criador das verdades científicas e logo quando ambas parecem contraditórias, é porque ou há uma compreensão errada da fé, ou a ciência não é ciência, está laborando em erros. É preciso que nós, discípulos de Jesus, entendamos que para trabalhar com um estudo sobre Deus, não significa dizer sempre coisas novas, embora reconheçamos as situações novas que ameaçam a salvação dos homens, para as quais nós devemos buscar na palavra de Deus resposta. Por outro lado, meus queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é mais rica do que qualquer dogma. Portanto, o nosso sistema doutrinário, por melhor que seja, e eu estou convencido de que ele não pode ser mais rico do que a palavra de Deus. Como bem observou um teólogo holandês, Berkouwer, porventura, a Escritura não é mais rica do que qualquer pronunciário eclesiástico, por mais excelente e atento ao verbo divino que esta possa ser? Meus queridos, por isso, o critério último de análise será sempre o Espírito Santo falando por meio das Escrituras. Ou seja, o mundo do conhecimento pertence a Deus, Ele é o seu autor e revelador. Por mais que os cientistas, por mais que os estudiosos, eles querem o mérito de todo conhecimento ele parte de Deus. Tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós retemos de conhecimento parte de Deus, que é o autor de todo conhecimento. Logo, todo e qualquer conhecimento, quer seja empírico, quer seja científico, quer seja teológico, que o homem tenha, é parte do conhecimento de Deus expresso na criação. Desta forma, nós podemos dizer que não existe conhecimento fora de Deus. A realidade, ela pertence a Deus, quem a criou e lhe confere sentido. Quando então nos referimos aos conhecimentos que nós podemos ter do próprio Deus, do seu caráter e majestades, temos de reafirmar
a verdade bíblica de que esse conhecimento, ele provém do próprio Deus. Portanto, meus amados, Deus ele só pode ser conhecido por Ele mesmo. Por isso a necessidade da revelação, para que possamos conhecê-lo e nos relacionarmos com Ele. Deus em sua integridade se revela verdadeiramente como é em sua natureza essencial. Nós podemos conhecê-lo através da sua palavra. Este conhecimento é resultante da graça, que é único e singular de Deus, pessoal. Todos nós, meus queridos, nós desejamos conhecer a Deus. E Oséias 6,3 diz, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. O conhecimento de Deus, meus queridos, ele nos torna aptos a viver de maneira sábia. Deus é a fonte de todo conhecimento. Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento àqueles que o buscam. Existem muitos tipos de conhecimento, mas o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus. O conhecimento protege e ajuda a tomarmos melhores decisões. Por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros que poderiam ser evitados. Quem tem falta de sabedoria, quem tem falta de conhecimento, peça a Deus, diz Tiago. Nós podemos encontrar, meus queridos, muito conhecimento, orando e estudando a palavra de Deus. Conhecer a Deus é uma coisa única, singular, visto que Deus é único e singular, diz John Frame. Nós devemos entender, meus queridos, também, que o nosso conhecimento a respeito de Deus é um conhecimento de servo, delimitado pelo próprio Senhor, considerando inclusive o pecado humano. Em outras palavras, é um conhecimento acerca de Deus como Senhor, é um conhecimento que está sujeito a Deus como Senhor de nossas vidas. É um conhecimento, o nosso conhecimento nunca é autorreferente com validade própria e por iniciativa nossa, vista que somos seres finitos e não podemos enxergar o todo da realidade de uma vez. A nossa perspectiva da realidade é necessariamente limitada por nossa finitude. Poder conhecer a Deus, meus queridos, que é a fonte de todo conhecimento, é um privilégio e é sempre uma iniciativa da graça divina. O nosso conhecimento é um ato de fé e esta procede da graça que se manifesta no fato de Deus se revelar e de nos possibilitar conhecê-lo. Mas nunca somos ou seremos o padrão de verdade. Os nossos pensamentos e as nossas supostas experiências concretas não têm poder autorreferentes, antes precisa sempre ser validado pela palavra de Deus, que é a verdade. João, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só pensamos, meus queridos, verdadeiramente, quando nós pensamos à luz da palavra de Deus. Só temos conhecimento verdadeiro quando nós conhecemos a Deus de fato. Por isso, nós podemos dizer que conhecer a Deus é algo singular, porque Deus ele é soberano e somente a partir dele podemos conhecê-lo. E tudo isso por meio de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que se revelou a nós. Conhecer a Deus, meus irmãos, em sua soberania, portanto, é um dom da graça do soberano Deus, que se revela como fonte de todo conhecimento. Quanto mais conhecemos a Deus, mais compreendemos e sentimos que seu mistério é inescrutável. Este conhecimento, por sua vez, nos liberta, para que possamos conhecer a nós mesmos e as demais coisas da realidade. Sabemos, meus queridos, que a teologia, por exemplo, ela busca, é uma busca humana de compreender e sistematizar a revelação de Deus, e quanto humanos que somos, nós podemos nos enganar muitas das vezes, nós podemos falhar, nós podemos errar, mas como cristãos, e para a teologia, nós estamos certos que sempre há uma busca exaustiva das Escrituras a respeito de Deus, de conhecer quem é Deus e como Ele se revela. E a Bíblia Sagrada, ela é a fonte de todo conhecimento a respeito de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a fonte inerrante de todo conhecimento. Nela você pode ser uma pessoa sábia, você pode conhecer o próprio Deus. Deus, Ele é o autor de todo conhecimento.
Em terceiro lugar e último, Deus ele se revela na sua ira. E esse texto de Romanos, meus queridos, ele fala que Deus ele se revela contra todos aqueles que não querem saber de Deus. Deus ele se revela por meio da criação, Deus ele se revela como autor de todo conhecimento, e Deus ele se revela na sua ira. Em outras traduções, vamos ler o texto que nós, para a base do nosso terceiro tema, no verso 18, do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Em outras traduções, meus queridos, diz contra a impiedade da raça humana, impiedade essa que está vinculado à relação de Deus com o homem. Além disso, diz respeito a viver nesse mundo sem Deus como referencial, a falta de justiça. É muito comum, amados irmãos, ouvirmos que as pessoas pronunciarem: Deus é Pai, Deus é amor, por isso jamais Ele poderá manifestar a sua ira contra os pobres humanos. E daí nós caímos dentro de um universalismo, onde afirma que no final de tudo, Deus, por amar os homens, Ele vai salvar a todos. Se Deus é amor, se Deus é bom, Ele seria mal demais se Ele mandasse alguém para o inferno. Porque me parece, meus amados, que dentro da nossa visão cristã, não é possível crer mais em Deus, incluindo a sua ira santa. E em Romanos nós vemos no verso 18, que do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, porque por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. E aqui diz que eles retêm a verdade, eles seguram a verdade, eles sufocam a verdade, e em vez disso eles manifestam a injustiça. Eles recuam com a verdade e fazem com que as pessoas se afastem de Deus por meio das suas más ações. Mas que verdade é essa que é sufocada? É a revelação que Deus ele faz de si mesmo por meio da natureza. É aquilo que Deus ele deu a conhecer a todas as pessoas por meio das coisas criadas a respeito de si mesmo. Elas podem ser vistas e os homens, em vez de manifestarem, de levarem as pessoas a conhecerem a Deus, eles manifestam a injustiça. Eles se apegam à mentira, eles se apegam ao engano, à injustiça, à falsidade. Eles se apegam ao suborno, à crueldade, à idolatria, à tolices, às prostituições. Eles se apegam às traições, o homossexualismo é tão manifestado hoje e parece que não tem problema. O lesbianismo, as pessoas sonegam impostos, se manifestam contra as autoridades, são desobedientes aos pais. Há uma grande inversão de valores, inversões de papéis no núcleo familiar e principalmente, meus queridos, a incredulidade a respeito de Deus. Por incrível que pareça, existem pessoas hoje que frequentam as igrejas, mas eles não acreditam no Deus de verdade. Pode ser que Ele exista, mas pode ser que Ele não exista. Quando nós observamos, meus amados, o cenário do mundo, e vamos falar do cenário do nosso país, é justo ficarmos indignados com a injustiça? É justo ficarmos indignados com uma criança que foi estuprada? É justo ficarmos indignados com o trabalhador que não recebe o seu salário, com a injustiça social, com a violência contra as mulheres, com os órfãos que não têm nenhuma perspectiva de vida e com tanta injustiça sendo aceita com tanta naturalidade no nosso país, com a injustiça sendo manifestada com tanta naturalidade? Não se preocupe, Ele fará a justiça. Deus sempre fez isso. A Bíblia diz que Deus ele revela a sua ira contra todos aqueles
E se Ele ainda não se revelou, Ele irá se revelar. Ele irá revelar a sua justiça contra todos aqueles que, por meio da injustiça, levam as pessoas a se distanciar de Deus. Deus, Ele sempre revelou a sua justiça por meio da história. Ele fez isso contra Israel, contra o seu próprio povo. Ele fez isso contra o Império Babilônico, lembra? Deus, Ele chama Ciro, um rei persa, de meu servo, para castigar a Babilônia por ter oprimido e escravizado o seu povo, com permissão do próprio Deus. Amados irmãos, Ele é o dono da história do mundo, por isso Ele se revela em ira. Não fique sem se indignar, obviamente, fique indignado sim, mas também não pense que a justiça está em suas mãos. Deus, Ele se revela em justiça, e se Ele ainda não se revelou, certamente Ele vai se revelar. Ele se revelou em justiça contra o povo egípcio. Não apenas contra o povo egípcio, mas contra a constituição religiosa egípcia. As pragas, meus amados irmãos, não foram algo aleatório. Cada praga tinha o seu endereço certo. Cada praga, ela eliminava a força dos deuses egípcios. Deus se revela em ira contra a impiedade humana. Por isso, meus queridos, o homem, ele não tem desculpa. Ele não tem apologia, ou seja, um discurso de defesa nenhuma de chegar diante de Deus e dizer: olha, Deus, eu não sabia de nada. Eu pratiquei a injustiça inocentemente. Eu não sei quem Ele é. Porque, amados irmãos, essa humanidade pervertida jamais terá desculpa diante de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos, amados irmãos, podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma de chegar diante de Deus, porque eles sabem quem é Deus. Eu quero ver, meus queridos, Richard Dawkins chegar diante de Deus e dizer: olha, Deus, você é um delírio. Ele escreveu um livro dizendo que, um escritor britânico escreveu um livro dizendo que Deus é um delírio, que Deus é apenas um imaginário humano, apenas uma criação da mente humana. Eu quero ver ele chegar diante de Deus e dizer: você é um delírio, Deus. Eu quero ver as pessoas, amados irmãos, que negam a existência de Deus, que negam a palavra de Deus, que negam os princípios e valores de Deus, chegarem diante de Deus e dizer: olha, eu não vi nenhuma pista ao teu respeito. Eu não vi nada, eu não percebi nada para que pudesse crer. Eu quero ver os ateus chegarem diante de Deus e dizer: olha, não vi nenhuma pista. Eu não percebi nada. Eles não terão nenhuma desculpa de chegar diante de Deus, porque a criação, ela revela a glória de Deus. A criação, ela revela quem é Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, Ele deixou as suas pistas para que fosse conhecido pelos homens. Deus, Ele é revelado, amados irmãos, nas mínimas e nas grandes coisas. E na verdade, meus amados irmãos, essa própria humanidade pervertida, ela pode conhecer a Deus, porque o que de Deus se pode conhecer, diz as Escrituras, é manifesto entre os seres humanos, porque Deus se revela e se manifesta. Os sinais da beleza e da grandeza de Deus nas coisas criadas. Apesar de Deus ser um Deus tão grande, tão poderoso, Ele se preocupou em mostrar a sua beleza e a sua glória na criação. Ele se preocupou em revelar-se de diversas maneiras, para que pudéssemos percebê-lo em cada detalhe das coisas criadas. Deus manifesta a si mesmo por meio da criação, apesar de que os biólogos, cientistas e filósofos procuram eliminar a ideia da manifestação de Deus. Eu quero ver Charles Darwin chegar diante de Deus e dizer: olha, foi tudo uma evolução. Ele não terá desculpa diante de Deus.
não terá ninguém, irmãos. Ninguém terá. E quando eu li esse texto, o meu coração se encheu de temor. Porque nenhum homem, e aí nós eliminamos aquela ideia, aquele mito de dizer que aquela tribo lá no meio do mato, os indígenas ou qualquer que seja, que eles serão inocentes. Não serão. Deus, ele se manifesta por meio das coisas criadas. Deus, ele se manifesta por meio da criação. Desde que Deus criou o mundo, ele se manifesta por meio da criação. Ele se manifesta por meio dos seus atributos naturais. E só um Deus que existe pode se manifestar. Só um Deus que existe de fato pode se revelar. Só um Deus que é poderoso e que existe de fato, e essa é a nossa convicção como cristãos. Ele pode se revelar a sua própria criação, ele se revela por meio do seu eterno poder, por meio da natureza, tudo tem sido revelado, e pode ser claramente percebido a respeito de Deus, a maneira, meus queridos, como Deus ele conduz a história, a maneira como ele cuida e preserva da sua igreja. Deus ele se revela na maneira como ele sustenta o universo, na maneira como ele preserva a sua palavra. No século XX, as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, foram encontradas partes da Bíblia. E Deus fez isso, amados, para que nenhum arqueólogo ele pudesse chegar e dizer que a palavra de Deus é mentira, que a palavra de Deus é um engodo, que é um engano. Não, Deus ele preservou a sua palavra porque ele é um Deus que se revela. Deus se revelando, para quê? Para que hoje milhares de pessoas, ao ter contato com a sua palavra, tivessem a oportunidade de terem suas vidas transformadas pelo Deus que se revela. Mesmo aquelas pessoas mais resistentes ao Evangelho são levados à conversão, a se prostrar diante do Deus que se revela, o Deus Criador de todas as coisas. Porque não há coração de pedra para que a palavra de Deus não possa quebrar. Deus ele se revela na maneira como ele mantém firmes os cristãos, por exemplo, na igreja perseguida. Quando você olha a história, quem diria que o Império Romano cairia um dia? Quem diria que Hitler seria vencido? Repare, meus queridos, e perceba, Deus está conduzindo a história, Ele mesmo tendo seus atributos inacessíveis, Ele se revela a nós humanos. Claramente, diz a Bíblia, ela nos dá a perceber as manifestações de Deus. Você, meu amado irmão, é testemunha disso. Você pode testemunhar de que Deus se revela, Ele transformou sua vida, mas talvez as pessoas digam, mas isso é relativo. Mas você olha e percebe que Deus ele não transformou apenas você, Ele tem transformado milhares de pessoas no mundo, porque Ele é um Deus que se revela. Você vai ver na história e vai encontrar provas textuais, convincentes, do Deus que se revela. E ainda assim, há pessoas, diz a Bíblia, que estão cegas e não conseguem contemplar as várias maneiras de Deus se revelar no mundo. As pessoas estão indo para o inferno por não contemplar o Criador, por não contemplar a glória de Deus se revelando por meio do seu Filho Jesus. A própria história de Jesus, ela é inquestionável, meus queridos. Ele cumpriu os 3 anos de vida, de ministério, e ele cumpriu durante esses 3 anos mais de 300 profecias que foram ditas a respeito dele. Há 600 anos alguém diz, ele vai ser traído pelo seu amigo por 30 moedas de prata. E isso acontece. Ele vai entrar na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. E isso de fato acontece. Ele vai morrer pela humanidade e ao 3º dia ele vai ressuscitar. Isso acontece, apesar de que tentaram esconder e camuflar a ressurreição, mas não deu certo.
Jesus continua vivo, se revelando e reinando nos nossos corações. E Ele se revela por meio da criação, Ele se revela como autor de todo conhecimento, Ele se revela por meio da sua ira, Ele se revela em juízo. Eu não sei, meus amados irmãos, o quanto você tem pensado sobre o juízo de Deus, porque pior do que pensar na ira de Deus, sendo manifesta contra os não cristãos, pior é o juízo de Deus na sua igreja, porque a Bíblia diz que o juízo de Deus começará pela sua casa, e se começará por nós, amados irmãos, como será com aqueles que não creram em Deus? 1 Pedro 4,17 diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Precisamos crer mais ainda nesse Deus que se revela como autor de todo conhecimento, porque Ele é absoluto em tudo. Um Deus que se revela por meio da criação, e que também se revela por meio da sua ira. Um Deus que se revela, amados, para mostrar algo ao seu respeito, para que pudéssemos crer nele. E dentre as várias maneiras de Deus se revelar, Ele se revelou através de Jesus, a maior de todas as revelações. Por isso, no dia do juízo, os homens serão indesculpáveis, porque todas as pistas que eles precisavam para crer em Deus estavam explícitas, mas eles não creram. Concluo as minhas palavras dizendo, meus queridos, que Deus, Ele não está em silêncio. Ele existe e continua se revelando por meio da sua criação. A vida, a criação, ela não é uma cadeia aleatória de eventos sem nenhum significado real. Existe uma razão para a existência de cada coisa. E se existe uma razão para a existência, isso seria pressupormos que alguém criou tudo isso para se revelar, para revelar a sua glória, e esse alguém foi Deus. Deus continua se revelando por meio da criação, por meio de sua palavra, como autor de todo conhecimento e principalmente por meio de Jesus, seu Filho. E por isso Ele não está em silêncio. Eu sou convidado, tanto eu quanto você, a fazer perguntas adequadas e suficientes, não apenas relativas a detalhes, mas também quanto à existência do universo e a sua complexidade, quanto à nossa existência. Deus criou o universo e criou a humanidade, Ele se revela. Eu sou convidado a fazer perguntas adequadas e suficientes, e depois acreditar nele e se curvar diante de um Deus, e ter certeza de que eu existo, porque Ele me fez homem para o seu propósito, e curvar-me moralmente diante dEle, como alguém que sabe que precisa desesperadamente da sua providência, através da morte de Jesus na cruz. Não teremos nenhuma desculpa diante de Deus. Ele se revela por meio da criação, como autor de todo conhecimento, e Ele se revela em ira. Somos convidados a nos curvarmos diante de um Deus tão grande, que se preocupa com homens, pecadores, falhos, seres tão pequenos. Mas Deus, Ele se preocupa conosco. Ele se revelou para que um dia pudéssemos contemplar a sua glória de forma completa, e diante dEle, diante da sua face, também nos curvarmos diante dEle. Quem é esse Deus que se revela a nós? Quem é esse Deus que enviou o seu Filho Jesus com um amor tão profundo, inigualável, incondicional? E a nossa postura, a nossa posição diante desse Deus é com o coração agradecido. Diante de tudo isso, amados, te convido a se curvar diante desse Deus. E jamais abandonar esse Deus que é tão grande e tremendo.
Pai querido, digno é o Senhor de ser louvado. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, as obras de suas mãos. Quão grandes são as tuas coisas, quão grandes e maravilhosas são as tuas pistas, que o Senhor deixou para que olhássemos para ela e pudéssemos crer no Senhor. Diante da incredulidade humana, Pai, o teu juízo virá. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos a tua misericórdia. Nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor, sobre o mundo, sobre a injustiça. Clamamos para que o Senhor tire toda a venda dos olhos das pessoas que não conseguem contemplar o Senhor, que não conseguem contemplar a tua existência. Eu oro, Senhor, pelos ateus. Eles não conseguem perceber porque os seus olhos estão fechados. A venda nos olhos estão impedindo do Senhor, deles perceberem a criação como obra das tuas mãos. Eu oro, Senhor, por aqueles cientistas que tentam camuflar e negar a tua existência. Eu oro, Senhor, pelos biólogos que tentam descobrir a origem de tudo, mas a origem de tudo já está bem revelada. Que eles possam contemplar isso, Senhor. Eu oro, Pai, por nós cristãos. Oro por nós, Senhor, que muitas das vezes a nossa atitude, ela mostra que nós não cremos em Ti assim tanto. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós e aumente a nossa fé, para que possamos crer no Senhor de fato e de verdade, e contemplar, Deus, na natureza, na obra da criação, nas obras das Tuas mãos, a Tua glória. E diante da Tua glória, Senhor, diante de um Deus tão grande, avançar em fé, crendo em um Deus que se revela, que é real de fato, que não é apenas um mito, um Deus que é real de fato, um Deus que se revela como um ser pessoal. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos crer mais e mais no Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém.